Mais um destaque internacional aqui no Jornal da Manhã. Numa entrevista ontem, o pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump, sugeriu uma medida que possibilitaria a emissão de vistos de residência para mais pessoas no país. E o Fabrício tem mais informações sobre isso, vai nos contar como funcionaria essa proposta dele, de Trump. É até pouco usual, né, Lívia? A gente falar do Trump liberando, de certa forma, parte da imigração no país. Mas por quê? Você vai falar isso pra gente. É aí que vem a questão-chave. Ele estava falando que os Estados Unidos deveriam adotar vistos de residência, o chamado Green Card, para todos os estrangeiros que se formem nas universidades do país. Segundo Trump, isso em entrevista ao podcast All In, existe uma grande fuga de cérebros de pessoas que vão estudar nos Estados Unidos e acabam não conseguindo manter a residência por lá depois de formados. Acabam indo para outros países. Ele citou principalmente dois, a Índia e a China, países que hoje são dois polos tecnológicos muito importantes. A gente sabe que, por exemplo, no Vale do Silício, onde está grande parte das empresas de tecnologia americanas, o Google, a Meta, enfim, outras tantas empresas, a grande parte dos diretores dessas empresas são de origem indiana. E Trump, então, sugeriu que, num eventual futuro mandato dele, os Estados Unidos adotem, então, o visto de permanência, o Green Card, como requisito-chave para todos aqueles imigrantes que se formem nas universidades do país. A pergunta era exatamente sobre as restrições que acabam limitando a competitividade dos Estados Unidos e também a capacidade de importar os melhores e mais inteligentes, ou seja, imigrantes, digamos assim, qualificados para trabalhar no país. Os Estados Unidos sempre foram conhecidos por importar cérebros, aquilo que a gente chama aqui de fuga de cérebros, muito conhecido por pessoas que se formam em países menos desenvolvidos, países emergentes, e acabam indo para países mais ricos, onde há um incentivo aos estudos, à ciência, à tecnologia. E o Trump, então, tentando trazer esses imigrantes, manter esses imigrantes, melhor dizendo, dentro do país. Qual é o cenário aqui, Lívia? Hoje é dia 21 de junho. Dia 27, semana que vem, vai ter um debate, o primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump. E eles, com certeza, vão tratar de imigração. A gente lembra que a gente trouxe aqui essa semana, inclusive, uma medida do Joe Biden para tentar regularizar a situação de imigrantes no país, mas esse é um tema que vai dividir bastante a população, sem sombra de dúvidas, e o Trump dando uma sinalização, pelo menos pequena, de uma política um pouco mais permissionista, de aceitar parte dos imigrantes, aqueles que eles consideram mais qualificados, aptos para estarem lá nos Estados Unidos. Até uma resposta. Depois que Biden apresentou aquela proposta para regularizar a situação de imigrantes casados como americanos também. Não dá para chegar de mãos vazias no debate em relação a essa pauta, né? Com certeza. Ainda mais esse assunto que divide bastante. Sim. O Trump foi muito criticado, não só pela política que ele conduziu contra a imigração no primeiro mandato, mas pelas falas dele no primeiro mandato. Até porque, se a gente analisar política por política, a política de imigração do Biden é muito parecida com a do Trump. É quase exatamente igual. Mas as falas são mais permissionistas, são vistas como mais humanizadas em relação a esse assunto. Enquanto o Trump agora faz essa primeira sinalização, vamos ver no debate dia 27 como que ele vai levar isso à frente. Veremos. Obrigada, Fabrício Naitsky. Até daqui a pouco. Até.